Não estão cientes de que os injustos não possuirão o reino de Deus? Não se deixem iludir, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os fraudulentos conquistarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Hoje abordaremos um assunto sério e delicado: os pecados graves conforme descritos na Bíblia. Se você está passando por alguma dessas condições, é importante saber que existe esperança e redenção em Jesus Cristo. Estas questões são frequentemente debatidas e até aceitas pela sociedade contemporânea, mas do ponto de vista bíblico, são atitudes que nos distanciam de Deus e de seu propósito para nossas vidas. A Bíblia é explícita ao tratar da sexualidade humana. Deus criou o sexo como uma dádiva dentro do casamento, contudo, estabeleceu limites claros nas Escrituras. Transgredir esses limites nos leva ao campo do pecado sexual, com consequências severas. Pecado número 1: homossexualidade. Como seguidores de Cristo, é essencial que levemos essa questão a sério. Nossa fé é fundamentada na verdade inalterável da Palavra de Deus, que é inflexível no que diz respeito ao pecado. Em Levítico, no capítulo 18, versículo 22, encontramos uma condenação clara à prática homossexual no Antigo Testamento. Não deitarás com um homem como deitas com uma mulher, isso é abominação. No capítulo 20, versículo 13 de Levítico, essa proibição é reiterada. Quando um homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos praticaram abominação. Indubitavelmente serão mortos, seu sangue será sobre eles. No Novo Testamento, Paulo aborda as consequências da depravação em Romanos, capítulo 1, versículos 26 a 27, evidenciando como isso resulta em comportamentos sexuais que desviam do natural. Apesar das diferenças de contexto cultural e temporal, a questão da homossexualidade é consistentemente retratada como contrária ao design divino para relações humanas. Entretanto, a mensagem central é de arrependimento e transformação para todos. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, Paulo discorre sobre a redenção acessível a todos aqueles que se voltam para Cristo, independente de seus antecedentes. Como comunidade eclesiástica, é nosso dever estender amor, orientação e suporte àqueles que desejam superar seus erros e viver de acordo com os preceitos divinos. Pecado número 2: sensualidade e exibicionismo. Frequentemente abordado de maneira superficial, este assunto possui significativas repercussões espirituais e morais. De acordo com as Escrituras, a sensualidade e o exibicionismo são comportamentos que contradizem os ensinamentos bíblicos sobre a dignidade com que devemos tratar nossos corpos. A Bíblia nos instrui a considerar nossos corpos como templos do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20, Paulo nos aconselha enfaticamente: fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é externo ao corpo, mas aquele que se entrega à imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que reside em vocês, concedido por Deus, e que vocês não pertencem a si mesmos, pois foram adquiridos por um preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com seu corpo. Paulo ressalta o valor que Deus nos atribui. Nosso corpo não é uma posse nossa para usarmos como quisermos. Ele foi adquirido pelo sacrifício de Cristo. Jesus alertou sobre as consequências de levar outros ao pecado. Em Mateus, capítulo 5, versículo 28, ele afirmou: digo-lhes que qualquer um que olhe para uma mulher com desejo já cometeu adultério com ela em seu coração.
Vivemos em uma sociedade que exalta e promove a exibição do corpo de forma provocante. A mídia, a indústria da moda e as redes sociais estão repletas de imagens que confrontam os princípios bíblicos de modéstia e pureza. Como cristãos, somos convocados a ser distintos, a viver de uma forma que espelhe os valores do reino de Deus e não os do mundo. O exibicionismo e a sensualidade não apenas deturpam a visão de Deus para a sexualidade humana, mas também diminuem o valor intrínseco das pessoas, tratando-as como meros objetos de desejo. Isso contradiz radicalmente o ensino bíblico, que considera cada indivíduo uma criação preciosa de Deus, merecedora de respeito e amor. Portanto, irmãos e irmãs, reflitamos sobre como estamos apresentando nossos corpos ao mundo, que nosso modo de vestir e de agir reflita a santidade e pureza que Deus nos convocou a demonstrar. Lembremo-nos de que somos a luz do mundo e o sal da terra, convocados a ser diferentes e a glorificar a Deus em todas as nossas ações, incluindo a forma como nos vestimos e nos comportamos. Sejamos sempre vigilantes e conscientes de que, por meio de nossas escolhas, podemos ser exemplos para o mundo, demonstrando a beleza e a dignidade de uma vida guiada pelos padrões divinos. Que possamos, dia após dia, escolher nos vestir e agir de maneiras que honrem a Deus e inspirem outros a buscar a pureza em todas as áreas de suas vidas, incluindo a forma como nos vestimos e nos comportamos. Estejamos sempre vigilantes e conscientes de que, por meio de nossas escolhas, podemos liderar pelo exemplo, demonstrando ao mundo a beleza e a dignidade de uma vida pautada pelos padrões divinos. Que, a cada dia, possamos optar por nos vestir e agir de maneira que glorifique a Deus e motive outros a procurar a pureza em todas as esferas de suas vidas. Amém. Pecado número 3. Adultério. Este é um tema delicado, mas sua discussão é essencial, dado que as consequências deste pecado são profundamente destrutivas tanto espiritual quanto emocionalmente. As Escrituras nos fornecem orientações precisas e claras sobre este assunto, e é nossa responsabilidade como cristãos compreender e aderir a esses preceitos. Em Provérbios capítulo 6, versículo 32, enfrentamos a gravidade deste ato. Quem comete adultério falta com o juízo, quem assim age destrói a própria alma. Essas palavras não servem somente como um alerta, mas também ilustram a realidade devastadora das consequências do adultério. Esse pecado não só destrói a confiança, mas também desintegra o tecido de nossas relações mais sagradas, o casamento. Durante seu ministério, Jesus aprofundou essa compreensão do adultério, ampliando a discussão para além da mera ação física. Em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 28, ele instrui: Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério com ela em seu coração. Com estas palavras, Jesus eleva os padrões. Não se trata apenas de evitar uma ação física de infidelidade. É sobre desenvolver um coração puro e manter um compromisso sólido com o cônjuge. Este ensinamento de Jesus revela que o adultério começa bem antes do contato físico. Ele origina-se no coração e na mente. Isso nos convida a uma profunda reflexão sobre como estamos alimentando nossos pensamentos e sentimentos. Estamos fomentando a fidelidade e o amor em nossos casamentos ou estamos deixando que fantasias e desejos inapropriados ocupem espaço em nossos corações? O apelo de Cristo é por integridade e total fidelidade, não apenas em nossas ações, mas também em nossos pensamentos e intenções mais profundas. Ele anseia que nossos casamentos sejam espelhos do compromisso e do amor sacrificial que ele tem pela Igreja, como descrito em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amem suas esposas,
assim como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Portanto, irmãos e irmãs, levemos a sério o mandamento contra o adultério, vendo-o não só como uma proibição de uma ação, mas como um convite para desenvolver um relacionamento profundo e carinhoso com nosso cônjuge. Que nossas famílias sejam refúgios de segurança, amor e lealdade, onde cada membro possa experimentar o reflexo do amor de Cristo. Que Deus nos conceda a graça de sermos fiéis em todas as áreas de nossa vida, guardando nossos corações e nossos casamentos das tentações que possam aparecer, e que, ao nos depararmos com desafios e tentações, busquemos sempre a sabedoria e a força que só Ele pode fornecer. Amém. Pecado número 4. Fornicação. Este termo, que pode soar um tanto antiquado, refere-se ao ato de envolver-se em relações sexuais antes ou fora do casamento. É crucial entender o que a Bíblia ensina sobre isso e por que é tão importante para nós, como seguidores de Cristo, levar esse preceito a sério. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, Paulo nos dá um conselho claro e pragmático. No entanto, para evitar imoralidades sexuais, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Este versículo está inserido em um contexto maior no qual Paulo aborda a importância da pureza sexual na comunidade cristã. Ele estava tratando de uma época em que a imoralidade sexual era prevalente e enfatiza a necessidade de cada fiel viver de maneira que honre a Deus com seu corpo. O design divino para a sexualidade humana é belo e sagrado desde o princípio. Em Gênesis, aprendemos que o sexo foi criado por Deus como uma forma de expressão de amor e união entre um homem e uma mulher, confinado ao matrimônio. É um dom divino destinado a fortalecer o vínculo matrimonial e facilitar a procriação. Contudo, quando o sexo ocorre fora desses parâmetros sagrados, ele se transforma de uma bênção em um ato que desonra o plano divino e o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, somos instruídos a manter o leito matrimonial puro, pois Deus julgará os adúlteros e todos os sexualmente imorais. Essa é uma advertência explícita de que Deus valoriza intensamente a pureza sexual e espera que seus seguidores façam o mesmo. Portanto, a fornicação não é apenas um ato físico, é um pecado contra o próprio Deus, que criou a sexualidade para ser experienciada de forma santa e pura. Vivemos em uma era onde as tentações sexuais são mais acessíveis do que nunca, seja através da mídia, da internet ou de interações sociais mais liberadas. O desafio de manter a pureza sexual é significativo, mas como cristãos, somos convocados a ser a luz em meio às trevas. Isso implica escolher um caminho distinto, que glorifica a Deus e respeita seu plano para nossas vidas. Para aqueles que enfrentam dificuldades com este pecado, é importante frisar que existe esperança e redenção em Jesus Cristo. A graça de Deus é ampla, capaz de redimir todos os pecados, incluindo a fornicação. Por meio do arrependimento genuíno e do compromisso com a santidade, podemos reconstruir nosso relacionamento com Deus e levar uma vida verdadeiramente abençoada. Pecado número 5. Masturbação. Este tópico suscita muitas questões e debates. Contudo, é nossa responsabilidade consultar as Escrituras para encontrar orientação e compreender como Deus quer que vivamos em pureza e santidade, abrangendo também nossa sexualidade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo nos oferece diretrizes claras. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Embora a masturbação não seja explicitamente mencionada,
O princípio de manter o corpo de forma santificada e honrosa é altamente pertinente a esse debate. Muitas vezes, a masturbação é considerada uma atividade solitária que pode promover um uso egoísta do corpo. Como cristãos, somos instruídos a dedicar nossos corpos a Deus e ao serviço de seu reino, tratando-os como templos do Espírito Santo, conforme descrito por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês, recebido de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seus corpos. A masturbação pode ser um desafio a esse chamado à santidade por várias razões. Primeiro, ela frequentemente envolve fantasias sexuais que podem incitar à luxúria e ao desejo, o que contradiz os ensinamentos de Cristo sobre a pureza de pensamentos e ações. Jesus nos alerta em Mateus, capítulo 5, versículo 28. Digo-lhes que qualquer um que olhe para outra pessoa com desejo já cometeu adultério com ela no coração. Além disso, a masturbação pode estabelecer um ciclo de dependência que isola o indivíduo, direcionando suas energias e desejos para a autossatisfação em detrimento do desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e consagrados, tanto com Deus quanto com outras pessoas. Isso pode ser particularmente problemático quando interfere na formação de relações conjugais, que Deus designou como fontes de amor, apoio mútuo e crescimento espiritual. No entanto, é vital lembrar que nosso Deus é um Deus de graça e compaixão. Se alguém enfrenta esta ou qualquer outra dificuldade, a misericórdia de Deus está pronta para oferecer perdão e restauração. João nos encoraja, em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, irmãos e irmãs, que nos esforcemos para viver de uma forma que glorifique a Deus com nossos corpos, mantendo nossos pensamentos e ações puros, conforme orientado pelas Escrituras Sagradas. Que enfrentemos esses desafios não com julgamento ou vergonha, mas com um coração inclinado à cura, ao amor e à redenção que apenas Cristo Jesus pode oferecer. Amém. Pecado número 6. Prostituição. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo nos apresenta uma visão incisiva e esclarecedora sobre este assunto. Não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomaria eu, então, os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? De maneira alguma. Ou vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Pois está escrito, os dois tornar-se-ão uma só carne. Aqui, Paulo enfatiza que unir nosso corpo, que é parte de Cristo, a uma prostituta constitui uma grave violação do compromisso sagrado que temos com nosso Senhor. A prostituição é repudiada nas Escrituras não só como um pecado sexual, mas também por profanar o corpo que, segundo Paulo, deve ser um templo do Espírito Santo. Ademais, a prostituição frequentemente inclui exploração e abuso, o que vai completamente contra o mandamento cristão de respeitar e amar o próximo como a si mesmo. Na Bíblia, este pecado é comumente simbolizado como uma forma de infidelidade espiritual. Profetas do Antigo Testamento, como Oséias e Jeremias, muitas vezes utilizam a figura da prostituição para representar o distanciamento de Israel de Deus, destacando como a infidelidade, tanto espiritual quanto física, é percebida aos olhos divinos. Em Oséias, por exemplo, o profeta é orientado a casar-se com uma prostituta, simbolizando a relação entre Deus e Israel, que, apesar de infiel, ainda é alvo do amor redentor divino.
Além dos impactos espirituais, a prostituição acarreta severas consequências psicológicas e sociais, degradando os envolvidos e perpetuando ciclos de abuso e exploração. É fundamental que a Igreja não apenas repudie essa prática, mas também atue como agente de transformação, oferecendo suporte, cuidado e vias de recuperação para aqueles engajados nesta atividade. Como seguidores de Cristo, somos convocados a promover a justiça, cultivar a misericórdia e andar humildemente com nosso Deus. Conforme expresso em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, isso envolve um esforço ativo para eliminar as condições que propiciam a prostituição, tais como a pobreza, a falta de educação e a desigualdade social, ao mesmo tempo que oferecemos misericórdia e oportunidades de recuperação àqueles que foram envolvidos neste ciclo de pecado e sofrimento. Pecado número 7, incesto. Irmãos e irmãs, hoje abordamos um tópico muito grave e delicado: o incesto. Esta prática, explicitamente proibida nas Escrituras, representa uma violação direta aos mandamentos de Deus destinados à proteção e santidade da família. Vamos explorar as Escrituras Sagradas para compreender a seriedade deste pecado e a clara posição de Deus a respeito. Em Levítico, capítulo 18, versículo 6, encontramos uma clara instrução de Deus ao seu povo. Ninguém se aproximará de um parente próximo para ter relações sexuais. Eu sou o Senhor. Este capítulo prossegue com detalhamentos sobre várias relações familiares onde as relações sexuais são categoricamente proibidas. Essas leis foram estabelecidas para delinear limites precisos, visando proteger a integridade e pureza das relações familiares. A proibição do incesto vai além de uma mera norma social ou cultural. Ela se fundamenta em sólidos princípios éticos e espirituais. Deus estabeleceu a família como a primeira instituição social, concebida para ser um santuário de segurança, amor e educação moral. Quando esses limites são transgredidos, as consequências vão além do âmbito espiritual, impactando também emocional e fisicamente, frequentemente levando a traumas profundos e a problemas genéticos que podem perpetuar-se por gerações. Adicionalmente, o incesto é comumente ligado ao abuso de poder e à quebra de confiança, fatores que degradam os fundamentos das relações familiares saudáveis. A Bíblia nos exorta a respeitar e honrar nossos familiares, mantendo a pureza nas nossas interações com eles. Este pecado é considerado extremamente sério aos olhos de Deus e, além das leis em Levítico, há várias outras passagens bíblicas que repudiam essa prática, destacando suas graves consequências sociais e espirituais. Por exemplo, os relatos de Amnon e Tamar, assim como de Ló e suas filhas, ilustram as trágicas realidades e o caos que o incesto pode provocar dentro de uma família. Como seguidores de Cristo, somos convocados a viver em santidade, honrando os planos divinos para todas as nossas relações, e a ser modelos de conduta íntegra, fomentando um ambiente familiar que espelhe o amor, o respeito e a pureza que Deus almeja. Se alguém entre nós estiver enfrentando feridas decorrentes de tais transgressões, é crucial procurar auxílio e cura. A Igreja deve representar um refúgio seguro, onde o perdão e a renovação sejam alcançáveis através da força restauradora de Cristo. E para aqueles que tenham praticado tais atos, o arrependimento verdadeiro e a busca por redenção são os passos para uma recuperação plena. Portanto, irmãos e irmãs, que nosso empenho seja no sentido de manter a santidade em nossas famílias, que possamos defender nossos lares contra práticas que desonram a Deus e corroem as bases familiares. Que o Senhor nos fortaleça para sermos protetores da fé e do amor em todas as nossas relações. Amém e amém. Os pecados que discutimos, desde a fornicação até o incesto, são vitais para reconhecermos uma verdade essencial.
Todos esses comportamentos nos afastam de Deus e da vida plena que Ele planejou para nós. Contudo, a mensagem do Evangelho não é somente um alerta, mas também uma fonte de esperança profunda e transformadora. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, veio ao mundo exatamente porque somos imperfeitos, pecadores e incapazes de reconciliar-nos com Deus através de nossos próprios esforços. Ele viveu a vida que nós não poderíamos viver, sofreu a morte que nós merecíamos e ressuscitou no terceiro dia, demonstrando que nem mesmo a morte poderia vencê-lo. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus nos oferece perdão, purificação e uma nova vida a todos que se arrependem e creem nele. Esse apelo ao arrependimento é um convite para deixarmos de lado os caminhos que nos distanciam de Deus e para adotarmos uma vida de santidade. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, somos encorajados a confessar nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta é uma promessa poderosa que nos assegura que, independentemente da gravidade do pecado, o perdão está disponível através de Cristo. Viver uma vida em Cristo não se resume a evitar o pecado, mas também a buscar ativamente uma vida que reflita seu amor, sua graça e sua verdade. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo nos exorta: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não se conformem a este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o núcleo da nossa fé. Não somos chamados a nos conformar com os padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossa mente. Isso implica aprender a pensar, agir e viver de maneiras que glorifiquem a Deus e reflitam o caráter de Cristo. Com a ajuda do Espírito Santo, o apoio da nossa comunidade de fé e um compromisso com a Palavra de Deus, podemos crescer em santidade e testemunhar o poder transformador do Evangelho em nossas vidas. Portanto, irmãos e irmãs, encorajo cada um de vocês a buscar essa transformação, abandonando as práticas antigas que desonram a Deus e abraçando a nova vida que Ele oferece. Juntos, como corpo de Cristo, podemos apoiar uns aos outros nessa jornada, celebrando cada vitória sobre o pecado e cada momento de crescimento na graça. Esta abordagem ao pecado e à redenção é central para a mensagem cristã e permeia as várias formas pelas quais somos chamados a viver segundo os padrões divinos. Como comunidade de fé, devemos estar sempre prontos para apoiar aqueles que buscam o caminho de volta a Deus, proporcionando um ambiente acolhedor e recursos para o crescimento espiritual. No entanto, é essencial lembrar que a jornada espiritual é pessoal e única para cada indivíduo. Encorajamos cada pessoa a buscar relacionamentos genuínos com outros crentes, participar de estudos bíblicos e envolver-se em práticas espirituais que fortaleçam sua fé e compreensão das Escrituras. A igreja deve ser um farol de esperança e luz, não apenas em palavras, mas também em ações. Devemos ser ativos em nossa comunidade, demonstrando amor e compaixão e ajudando os necessitados. Nossa fé deve ser visível por meio de nossos atos de bondade e nosso compromisso com a justiça social. Em Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 40, Jesus nos chama a vê-lo nos mais vulneráveis entre nós. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo, pois tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, precisei de roupas, e vocês me vestiram, estive doente, e vocês cuidaram de mim,
Estive na prisão e vocês me visitaram. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e te visitamos? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que, quando fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Este é um poderoso chamado para vivermos não só internamente transformados pela fé, mas também para expressarmos essa fé de maneira concreta e tangível no mundo ao nosso redor. A verdadeira fé se manifesta em ações que refletem o amor e a misericórdia de Cristo. Concluímos então, irmãos e irmãs, com um lembrete de que todos estamos em uma jornada contínua de crescimento e descoberta. Que cada um de nós se esforce para viver de acordo com os elevados chamados de nossa fé, buscando sempre nos aproximar mais de Deus e ser instrumentos de sua paz e graça no mundo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês enquanto caminhamos juntos nesta jornada de fé, esperança e amor. Amém.